Estamos gravando. Bom dia, oitavo ano, aula de matemática. O livro é a unidade 2 que nós estamos trabalhando, ali na página 39, falando sobre sequências recursivas, se é que tu lembra das sequências recursivas, né? E não recursivas também. Ali no dia, e hoje é dia 3 de agosto de 2020. Muito bem, posso apagar aqui a apresentação e já passamos para a correção dos exercícios. Muito bem. Muito bem. Então, correção dos exercícios. Então, na página 39 ali, determine o próximo termo das sequências dadas nos itens a seguir. Então tá, a gente já tinha os primeiros itens ali, né? Acho que a gente já até corrigiu, vou botar o gabarito para vocês. Eu só tenho uma restrição assim quanto à notação que está sendo utilizada, talvez, para a gente deixar mais claro assim, ó, numa sequência, vamos dizer assim, ó, vamos pegar essa primeira sequência aqui, ó, só para a gente conseguir entender o que está sendo falado, que eu acho que é um pouquinho melhor. 44, 34 e 24, tá? 44, 24, 34. Esse aqui seria o primeiro elemento, esse aqui o segundo e esse aqui o terceiro elemento. Quem seria o quarto, quinto, sexto, né? Então, para a gente entender, para a gente começar essa linguagem de recorrência, seria interessante, talvez não usar muita notação, mas utilizar o seguinte, ó. Tu sabe que tu vai diminuindo de 10 em 10, vai diminuindo de 10 em 10 aqui, e tu pode ir até o infinito, digamos assim, encontrar todos os termos, né? Mas vamos pensar numa sequência de 3 elementos, numa sequência de 3 elementos, tá? Pode estar em qualquer posição, pode ser o terceiro, o quarto, o quinto, o sétimo, o oitavo, o nono. Pensa em 3 elementos, numa sequência de 3 elementos, onde quer que seja aqui, ó, nessa sequência, tá? Esse aqui é o termo, vamos dizer assim, ó, esse aqui vai ser o termo atual. Esse aqui vai ser o antecessor, não vamos usar antecessor, anterior. E esse aqui vai ser o posterior. Tá? Numa sequência de 3, tu sempre consegue isso a partir de um termo do meio, tá? O atual, o anterior e o posterior. Né? Poderia ser sucessor, antecessor, tanto faz. Claro que para o primeiro termo aqui, ó, se o primeiro termo é 44, o primeiro termo não tem um anterior, certo? Uma coisa, então, do que a gente está falando aqui? Ó? A gente está falando em respeito à posição, certo? E tem o seu próprio elemento. Então uma regra que define aqui, ó, essa sequência poderia ser assim, ó, o posterior, por exemplo, que é esse aqui, certo? O posterior vai ser igual ao anterior, menos 10, né? Me confundi aqui. Menos 10. Então talvez uma forma da gente falar a recorrência seria melhor assim. Se é que tu está me entendendo, tá? Ó, como é que tu obtém o posterior? Bom, tu pega o anterior, o anterior não, o atual, certo? Tu pega o atual, que é esse aqui, e subtrai 10, tá?
se tu quer, e isso vai funcionar para esse aqui, ó. Se tu tomar esse aqui como atual, se tu começar a tu pegar esse aqui como atual, esse aqui vai ser o posterior, para ter o 24, ó. Tu pega o atual, que é 44, menos 10, tu vai chegar no 24. Vocês estão entendendo essa ideia de posterior, anterior, atual? Tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. Tranquilo? Tá. Sim. Tá, beleza. Ótimo. Por que eu estou falando isso? É porque ele colocou de uma maneira muito simples ali, ó, nas respostas, nos exercícios posteriores. E claro que eu não vou dizer, se tu colocou desta forma, eu não vou dizer que está errado, né? Ele colocou assim, ó, x menos 10, né? Só que daí ele não está falando de quem é esse elemento aqui, tá? Então, só para a gente ter um pouquinho, assim, ser um pouquinho mais claro, né, no que a gente está falando, tá? Então, tá. Então, agora, vamos ver então o gabarito. Bom dia, seu Fábio. Oh, bom dia! Tudo bem? Tudo tranquilo? Opa! Deixa eu ver o gabarito aqui dos exercícios. Página 39, ok? E eu acho que era esses que a gente tinha que corrigir, certo? Tá. No item A, deixa eu colocar mais próximo de vocês, tá? Aqui. No item A, o termo seguinte, então, era 14, né? Deixa eu congelar aqui para ver os enunciados. Ó, no item A, 44, 34, 24, menos 10, 14. No item B, 8, 12, 16, 20 está sendo somado 4, né? Então, depois de 20, mais 4, 24. No item C, 5, 10, 15 está sendo somado 5, o próximo 20. No item D, 4, 0, menos 4, menos 8, ou seja, que vem abatendo 4 unidades em cada um, certo? 4 menos 4, 0. 0 menos 4 menos 4, menos 4 menos 4 dá menos 8, e menos 8 menos 4 menos 12. Tá? Ok. Só deixa eu salientar aqui mais outra coisa ainda nesse exercício. Oi, João. Bom dia. Fala aí, João. Eu consegui fazer isso aí. Conseguiu? Tranquilo? Ah, bom, muito bom então. Olha só. Olha só. É a Isabelle aí que está aparecendo? Não é a Isabelle? Peraí um pouquinho. Quem é aqui? Ah, é a Júlia Carvalho. Tudo bem? Oi. Agora apareceu a tua câmera. Ah, então tá. Olha só só para a gente tentar fixar aqui, ó. Então, como é que seria a recorrência aqui? Seria o posterior? Não, vamos botar posterior. É que tem uma notação um pouquinho melhor do que essa ainda. O posterior, o que vem depois, seria igual ao atual, seria esse, né? Atual menos 10. Atual menos 10. Tá? No item B aqui, ó, por exemplo, posterior, isso vai funcionar para qualquer uma. Posterior é igual ao atual mais 4.
E funciona para qualquer um. Se tu usa o 8 aqui, ó, o primeiro como um atual, então para descobrir o 12, ó, o 12 vai ser o 8 mais 4. Você pega o 12, certo? Como um atual. Então o 16 vai ser o 12 mais 4 e assim por diante. Tem uma anotação que é um pouquinho melhor que essa, tá? Que seria assim, ó. Coloco o que vem depois, tu chama ele de xn mais 1, por exemplo. Ou de an mais 1, tanto faz. E o atual seria... Opa! O atual seria o xn. Daí faz todo sentido, né? O n mais 1 vem depois do n, ó. Tá? É uma anotação um pouquinho mais complexa, né? Mas só que tu só tem que pegar a posição aqui. Sempre relaciona o posterior com aquele atual. Ó. Tá? Aqui também, ó, seria o que vem depois é igual ao atual mais 4. Aqui, ó. O posterior, que seria o 10 aqui, é igual ao atual mais 5. Tá? E assim por diante, ó. Esse aqui, o posterior, por exemplo, o 0 ali, se obtém através do atual, que é o 4, menos 4. Ok? E para tu obter esse aqui, tu pode te referir a esse como o atual. Para obter esse aqui, tu pode te referir a esse como atual. Vamos ver se isso aqui funciona aqui, ó. Como é que eu obtenho o menos 8, que é esse? Bom, eu pego o atual, que é menos 4, e subtraio 4, vai dar esse aqui. Certo? E assim por diante. Assim são as fórmulas de recorrência. Bom, no exercício de número 2, então, determine a sequência finita de 8 elementos, cujo o primeiro termo é o número 23 e cuja lei de formação é x mais 3. Então, vamos só dar uma melhorada para encontrar o posterior. Ó, eu pego o atual, é isso que ele quer dizer aqui, ó. Tá? Eu pego o atual e somo 3. É isso que ele está dizendo. Tá? Vamos fazer, eu vou fazer esse aqui primeiro com vocês. Ele quer 8 elementos, certo? Então tá. Para tu entender, ó. Vamos ver a posição. Esse aqui vai ser o xn. Esse aqui vai ser o xn mais 1, que é o que vem depois. Tá? Então, 8 posições. Determine a sequência finita de 8 elementos, cujo primeiro termo é o número 23. Então, tá. Primeiro termo, como é que eu obtenho? Primeiro termo, o meu n vale 1. Na verdade, eu estou trabalhando com o primeiro termo, x1. Quem é que eu vou encontrar aqui? 1 mais 1, 2. Ó, o segundo termo. O x2 vai ser... Só vamos escrever a recorrência ali. Ó. O que vem depois vai ser igual ao anterior a ele, o atual, né? E, deixa eu ver, mais 3? Mais 3, ó. Está congelada essa tela e acontece tudo isso. Parece que a minha tela saiu. Pra mim tá tudo verde. Não entendi. Pra mim tá tudo verde.
É porque eu acho que eu acabei caindo bem rapidinho e acabei voltando. E agora eu tô todo quadriculado, parece que eu tô no Minecraft. Vamos lá. Estão me enxergando? Não. Não estão me enxergando? Eu tava abanando para vocês. Ah, vocês perderam, eu comecei a dançar aqui na frente. Vocês não me viram. Tá congelado aí. Tá congelado? Puxa vida. Completamente. Pá. O braço tá estranho isso aí. Tá estranho. Eu vou fazer o seguinte, eu posso... Não vai explicar isso aí, daí ficou congelado e parado. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tombo em todo mundo, daí depois todo mundo entra de novo, pode ser? Tem como sair só tu, Sor. Tu acha melhor? Eu tô pensando que a nossa... Tá, vamos tentar sair só eu então. Daí se não der certo a gente dá um tombo em todo mundo, tá? Um rasteirão em todo mundo. Vamos lá então, só um pouquinho. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá bem? Eu só vou parar a gravação aqui, né? Senão... Retornando então, ó. Então, o meu segundo termo seria esse primeiro termo aqui, ó, que eu já posso botar quem é, ó, o x1, que é o primeiro termo, que ele diz ali que é 23? É isso? Isso, o 23. E como é que tu obtém o segundo termo? Então, seria 23 mais 3. Claro, tu faz isso aqui tu vai somando 3 pela regra ali que ele te deu, tu vai fazendo direto, né? Só substitui o termo que tu quer ali, soma 3 para encontrar o próximo, certo? Eu só estou mostrando isso aqui para vocês e eu vou fazer de cabeça aqui, ó, não vou botar 23 mais 3, eu vou botar 26 direto. 26. O x2 vai ser 26, certo? Então, agora, para o n igual a 1, na verdade, a gente encontra o x2. Para o n igual a 2, certo? Quem seria o x2? Bom, o x2 está aqui, ó, 26. E quem seria 2 mais 1, dá o x3. Lá tem um microfone aberto aí. E daí tu pega o 26 aqui, soma 3, 29. Tá? E assim por diante, ó. 3. x3 seria o 29. O x4, então, aqui tu encontraria o 32. Tá? E assim por diante. Só para tu entender um pouquinho da notação ali que a gente utiliza. Por isso que eu fiz uma crítica a esse tipo de notação aqui. Na verdade, a gente utiliza uma recorrência desta forma aqui. Tá? Então, quem são os termos que tu vai ter? Os termos que tu vai ter é 23, 26, perdão. 26, 29, 32, mais 3, 35, mais 3, 38, mais 3, 41. Quantos a gente já tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 3, 44. 8 termos da minha sequência. Determine a sequência finita de 8 elementos. Muito bem, então estão aí os 8 elementos. Certo? No exercício 3, tá? Isso aqui eu queria deixar assim só para vocês entenderem esse funcionamento aqui, porque daqui um pouquinho mais a gente vai utilizar essa notação. No ano passado, por exemplo, no oitavo ano, nós utilizávamos fórmulas recursivas para fazer a aproximação de raiz quadrada. Bem interessante o método recursivo para a aproximação de raiz quadrada. É um método bem legal e eu utilizava direto essa anotação aqui. Quem é meu aluno, quem
Quem foi meu aluno do ano passado e enxergar isso aqui, no 8º ano, vai lembrar. Vamos lá então. Exercício de número 2. Ah, tá. Só vou mostrar para vocês a sequência ali, como é que foi colocada a sequência. O exercício de número 2, então, está aqui, né? Que a gente acabou de fazer. Certo? Aí a nossa sequência. O exercício de número 3. Ó. Por favor, pegue a sequência. O exercício de número 3 diz assim, ó, determine a sequência finita, 10 elementos, primeiro elemento é 100, a lei de formação é tu pegar o atual e somar 10. Então, o último termo é 100, né? Daí eu falei até para vocês, faz ao contrário, né? Se o último elemento é 100, vem subtraindo até chegar ao primeiro. Tá? Com 10, sendo que esse aqui seja o último, ó. Tu viu que tu tá te deslocando, ao contrário, né? No sentido do último para o primeiro, o que acontece? Tu vai inverter a ordem, né? A lei, né? Para encontrar os termos. Exercício de número 4, então. Todo mundo tranquilo aqui? Nesse aqui? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Tudo certo. Até porque parece bem assim, né? Quarta série, assim? O que tu acha? Quarto ano, tá? Deixa eu colocar aqui. Vou botar em partes esse aqui, ó. Que nem o Jack. Para vocês enxergarem. O exercício de número 4, então. Fernanda caminhará 1 km na segunda-feira, 1,5 km na terça, 2 km na quarta e assim por diante, todos os dias da semana. Após 10 dias consecutivos, quantos quilômetros Fernanda terá percorrido? Então ela começa na segunda, daí na próxima segunda fecha 7 dias, né? Daí ela termina na quarta, é isso? Isso, ela vai ter que terminar na quarta-feira. Né? De segunda a segunda, 7, 8, 9 e 10 dias aqui. Tá? Então, ó, o que tu tá vendo ali, ó? 1 quilômetro, na terça-feira mais 500 metros, na quarta-feira mais 500 metros, na quinta-feira mais 500 e assim ela foi somando, né? De meio quilômetro em meio quilômetro, né? 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 e a soma de todos esses percursos, então, dá a soma de 1 a 5, né? Não, vai dar 2 vezes a soma de 1 a 5 mais quantos meios? 10 meios, 5. Tá, só somar isso aqui, né? 32,5 quilômetros. Certo? Deixa eu te mostrar uma coisa interessante, talvez, aqui. Eu acho que é interessante mesmo. Porque, para tu entender o que eu estava pensando para somar. Senhor, eu estou no computador porque meu celular descarregou, mas o problema é que o computador não tem câmera, tá, Matheus?
Vamos lá então. O que eu pensei, olha só que coisas interessantes para somar, por exemplo. Deixa eu congelar aqui. Para somar 10 elementos, tá? 1 mais, vamos botar ponto e vírgula aqui, 1,5, ponto e vírgula, vamos colocar reticências, 3 pontos, e o último termo lá, deixa eu ver, o último termo é 5,5. O último termo é 5,5 km, certo? O penúltimo é 5 km, tá? Então, isso aqui funciona mais ou menos assim. Olha só que interessante aqui. Como é que a gente pode somar essa sequência aqui, ó? Se tu somar o 1 com 5,5 dá 6,5, ok? Se tu então, primeiro com o último dá 6,5. O segundo com o penúltimo também vai dar 6,5. Tá? E acontece que o terceiro com o penúltimo também vai dar 6,5. Então, olha só o que a gente pode fazer. Eu posso fazer o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, e posso fazer isso para cada um dos elementos, até que eu chegue, eu parto de o primeiro pelo último, e se eu for fazendo correspondência com os próximos, quando eu chegar no último, eu vou fazer o último com o primeiro. Ou seja, eu parti do primeiro com o último, e depois, e por último, a última soma que eu fiz, que vai dar 6,5 também, é o último com o primeiro. Na verdade, como são 10 elementos, eu vou fazer 10 vezes de 6,5, certo? 10 vezes de 6,5. Mas só que se eu fizer 10 vezes de 6,5, eu vou estar somando duas vezes. Eu vou obter a soma, porque olha só para tu entender, ó. Eu pego o primeiro com o último e vou somando. E vou passando por todos, até chegar ao último com o primeiro. Quer dizer que 1 mais 5,5 eu somei duas vezes. Quer dizer que 10 vezes de 6,5 é duas somas dessa aqui. É como se eu colocasse uma do lado da outra e fosse somando as correspondências. Então, eu fazer esse método, eu estou somando duas vezes isso aqui. Então, para saber a soma disso aqui, é só pegar isso aqui e dividir por 2. Olha. 10 vezes 6,5 dá 65. E 65 dividido por 2, 32, 64, 32,5 km. Então, uma forma de tu somar esses 10 elementos pode ser a soma do primeiro mais a soma do último. Quantas vezes tu vai fazer essa soma? 10 vezes, porque são 10 elementos, né? Tu vai fazer 10 vezes isso aqui, e o resultado tu divide por 2, para não precisar estar somando 1 a 1. De 500 em 500 metros, mas o primeiro tu anda 1 km. E a cada, ele está dizendo assim, ó, o primeiro, aqui ele não partiu de 0, entendeu? Ele partiu de 1, ele poderia, se ele quisesse, partir de 2, tá, Lucas? Do quilômetro 2. No primeiro dia, ele andou 2 km, porque ele decidiu fazer assim, ó. Poderia ter sido assim, ó. Ele pensou assim, ó, hoje eu vou começar caminhando 2 km e a cada dia eu vou aumentar 500 metros, meio quilômetro. Isso daí é o valor inicial, esse 1 km aqui é o valor inicial dele.
Ele não necessariamente precisava ser a primeira quantidade 500, a primeira quantidade dele poderia ser 10, se ele quisesse. Entendeu? Isso bem depende. É de onde ele partiu de 1 quilômetro. Mas o que eu acho que seria importante tu entender o que eu estava fazendo é essa soma aqui, eu acho bem interessante, certo? Peguei o primeiro, somei com o último, multipliquei pelo número de elementos e o resultado eu dividi por 2. Daí tu chega no teu cálculo bem rapidinho. Por que eu estou te falando isso? Imagina se não fosse 10 elementos, se fosse 100 elementos. Imagina tu somar 1 a 1. Complicado, né? Somar 1 a 1. Tu pode usar esse recurso aqui bem interessante. Primeiro, último. Desde que exista um padrão, né? Desde que tu parta de qualquer valor aqui e os próximos tenha um valor aritmético, um valor constante que tu está somando. Tá? Ok? Certo, então. Vamos passar para o próximo. O exercício de número 5. O exercício de número 5. Deixa eu apagar aqui. Tá? O exercício de número 5, analise a tabela a seguir e escreva a sequência que representa o número de faces dos poliedros e identifique se a sequência obtida é recursiva ou não. Justifique a sua resposta. Daí a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque muitas vezes eu achei meio esquisita essa questão aqui, porque a gente consegue a recursividade para 5 elementos, né? As fórmulas nem sempre são bonitinhas, mas dá para fazer uma recursividade. Mas o que ele quer, assim, é uma recursividade simples, né? Vamos dizer assim, ó. Então tu tem o poliedro aqui, ó, são 4 faces. Eu já te mostrei já te falei que são essas 4 faces, né? Uma de frente, uma das laterais, assim, e uma de base, 4 faces. O cubo tu vai ter 6 faces, né?